Pessoal, conversar agora sobre classificação de imagens, utilizando uma outra rede neural que a sigla é CNN, Convolutional Neural Network. É uma rede baseada em filtros. Para esse aprendizado de máquina, a rede aprende a filtrar as imagens. Então ela pode aprender pedaços das imagens, como um pedaço de reta ou algum outro pedaço mais complexo, por exemplo, um olho, uma cabeça ou a roda de um carro. Enfim, a própria rede vai escolher que tipo de filtragem melhor representa as imagens que estão sendo passadas durante o treinamento. Nós temos, da mesma forma, uma ou mais classes dentre várias, né, que eu quero classificar. Eu posso ter uma pessoa e um gato, por exemplo, numa imagem, isso é perfeitamente legítimo. Nesse caso, a gente vai utilizar uma única classe de saída. Mas outros exemplos, como eu havia mencionado, você pode classificar gato, cachorro, ônibus, pessoa. E para essa classificação de dígitos, então, vai ter só uma classe de saída. O nome dessa base é MNIST, são imagens de dígitos manuscritos, e são imagens bem pequenininhas, aí elas estão inclusive aumentadas. Elas são imagens de 28 por 28 pixels, mas é o suficiente para esse experimento. Vocês notam que os dígitos são realmente, muitos são assim, sem muito capricho, bem manuscrito mesmo, né? Então, como eu disse, são uma em 10 possíveis classes, que são os dígitos de 0 a 9, com 10 classes de saída no total. Então, vamos rodar aqui a carga das bibliotecas, como sempre. E aqui o carregamento dos dados dessa base aí, MNIST. Nós temos, na verdade, 60 mil imagens para treinamento e 10 mil imagens para teste. Aqui existem pequenos ajustes. As imagens, em geral, são números de 0 a 255, sendo 0 o preto, 255 o branco e quaisquer tonalidades de cinza de 0 a 255, mas nós fazemos aqui a normalização dividindo por 255, então eu tenho, na verdade, todos os dígitos formados por pixels representados no intervalo de 0 a 1. Outra questão importante que eu vou abordar em mais detalhes durante o nosso curso, né? É a necessidade da gente ter sempre as dimensões. No caso de imagem, altura, largura, e aqui é o número de canais. Então, como eu estou lidando com as imagens em tons de cinza, eu tenho só um canal. Se fosse uma imagem colorida, eu teria 3 canais. O canal RGB, que é o canal vermelho, azul e verde. Então, aqui ele dá um resumo. Em geral, o que a gente trata em aprendizado de máquina tem esse formato, por isso que se chama tensor. É como se fosse uma matriz de 4 dimensões. São 60 mil exemplos de imagens de 28 de largura por 28 de altura e um canal de cor aí no caso. O modelo que nós vamos utilizar é um pouco mais complexo aqui, ele tem um layer de entrada. Nós temos então 2 layers conv 2D, 2 layers de convolução. Então são layers de filtros que fazem as filtragens e o aprendizado, na verdade, das filtragens
nas imagens, quando são rodados cada epoch, ou quando são passados por todos os dados. E existe também um outro procedimento que chama o layer de max pooling. Esse max pooling é mais um artifício utilizado para generalização. Então, de cada 4 pixels, por exemplo, ele deixa um pixel. Ou ele pode deixar a média dos pixels, pode deixar o pixel máximo. Nesse caso, o max pooling é o maior pixel de 4. Por que ele faz isso? São todos mecanismos para fazer generalizações. Sempre que eu adiciono uma generalização, eu evito manter um aprendizado, vamos dizer assim, viciado. Eu aumento a minha generalização. Nós, humanos, somos bons para classificar, para entender o mundo, né, para interpretar visualmente, porque nós somos muito bons em generalizações. Nós não estamos presos em detalhes particulares. Nós jogamos fora muita informação e mantemos as informações que são mais relevantes, mais essenciais. A mesma coisa sobre o layer dropout. Então, o layer dropout eu faço a regularização. Eu jogo fora alguns dos pesos que eu calculei e depois eu volto a atualizar esses pesos numa outra rodada. Então, aleatoriamente, eu posso ficar jogando pesos fora e esperando para o próximo treinamento para fazer a atualização dos pesos na rede neural. Outra coisa importante é esse layer flatten. Esse layer flatten é um layer que pega a saída, eventualmente 2D, de uma imagem e transforma numa linguiça, num vetor. Né? Isso é importante para a entrada do layer dense. O layer dense exige como entrada um layer flatten. Nós utilizamos aqui o modelo funcional, em contraste com o layer sequencial. No modelo funcional, os layers são funções que retornam os layers armazenados em variáveis. E eu posso utilizar essas variáveis em vários tipos de combinações possíveis. E como é um problema de classificação, a gente usa para a ativação do último layer a sigmoid, que vai introduzir aquela não linearidade, aquela curva S. E para a compilação do modelo, que é a parte onde nós configuramos o modelo para treinamento, nós especificamos o otimizador, que é a função que vai fazer, aí no caso, a convergência do aprendizado. A função de perda, o loss function, é sempre a função que me dá quanto que eu estou desviando o valor desejado, previsto, em relação ao valor que eu estou calculando, ou em relação ao valor desejado. A métrica avaliada durante o treinamento também é uma função que avalia a minha performance de acerto. Em geral, performance de acerto, mas podem ter várias outras métricas que alguém possa estar interessado durante o treinamento. É um problema de 10 classes, então nós usamos como a função de perda, a loss function, a categorical cross entropy. Então, categorical cross entropy para 10 classes, para mais de uma classe. Para uma classe só, uma classe binária que nós costumamos usar, também, nós usávamos o binary cross entropy. Eu vou rodar aqui então a definição do modelo, conforme os layers que eu havia mencionado. Esse modelo é um pouco mais complexo, já está agora com 34 mil parâmetros. Redes neurais para processamento de imagem estão chegando a 50, 100 milhões ou mais de parâmetros. As mais eficientes atualmente, ResNet, por exemplo. Finalmente eu vou rodar aqui o treinamento, com 15 epochs nesse caso. E aqui eu estou introduzindo o Validation Split.
O Validation Split é que eu estou separando 10% dos dados que eu estou fornecendo para apenas teste. Esses 10% não participam do treinamento. Está dando mais ou menos aí 3 segundos. O treinamento de uma rede CNN, Convolutional Neural Network, ele é um pouco mais lento, porque ele exige a aplicação matemática da convolução, que eu eventualmente vou tocar nesse assunto em um outro momento. Dá para perceber aqui então que o aprendizado vai se estabelecendo. Logo na primeira epoch, ele já tem uma acurácia bastante alta, 88%, 89% quase, no treinamento, e na base de validação até inclusive um pouco mais alto, 97%. No final ele chega a 98%, quase 99% na base de treinamento, na base de teste, ele está chegando ali a 99%. Enfim, praticamente 99,5% aí de performance no total. Rodando aqui uma análise. Agora sim na base de teste, que eu havia separado originalmente. É uma base nunca vista. Estamos aí com, de novo, 99 e poucos por cento de acurácia. E a perda já bem pequena. A perda aqui ela começou com 0,36 durante o treinamento, né? E já caiu bem para 0,1. Caiu 36 vezes. E aqui eu estou fazendo um exemplo um teste do primeiro exemplo. Vou prever o primeiro exemplo. Essa é a saída da sigmoide. Então, cada um desses é a probabilidade do dígito 0, dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós notamos aqui que o maior de todos é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está com praticamente 100% de chance, segundo a rede neural, de ser esse dígito, que é o que aponta aqui a minha base original, minha anotação original. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o sétimo dígito bate aqui com a previsão da rede neural. Por isso que ele estava com 99% de acurácia. Em pouquíssimos casos ele tá errando nesse caso. Bom, pessoal, com isso espero que vocês tenham tido uma ideia, uma amostra da capacidade, como funciona montar certos modelos em uma rede neural utilizando Keras e TensorFlow. Obrigado.